irmãos, abra vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, do versículo 22 ao versículo 33. Nós vamos fazer a leitura. Eu peço para você, após fazer a leitura, você mantenha a sua Bíblia aberta. Amém? Mateus 14, versículo 22 ao 33. A palavra de Deus diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: eis verdadeiramente é o Filho de Deus. Amém? Pode tomar seus assentos, com a vossa Bíblia aberta, no nome de Jesus. Aqui é uma passagem muito conhecida, irmão, na Sagrada Escritura, na Santa Palavra de Deus. Essa passagem aqui, ela foi a primeira mensagem que eu escutei na minha vida, quando eu botei o pé na igreja cristã. Primeira vez que eu botei o pé para ouvir a mensagem, foi a primeira pregação que eu escutei na igreja. E foi no primeiro dia também que Deus mudou a minha vida, que Deus usou a sua serva, ao qual falou comigo, ao qual revelou aquilo que só eu sabia, oculto e profundo, e eu tive minha vida transformada. Foi no dia que eu nasci de novo. Isso vai fazer cerca de 7 anos. Essa passagem é muito conhecida na Santa Palavra de Deus, irmão. E aqui é falar sobre a tempestade, sobre a dificuldade que os discípulos enfrentaram. E o título dessa mensagem aqui para a minha vida e para a tua vida é as tempestades da vida. E tempestade da vida, meus irmãos, rico enfrenta, pobre enfrenta, todo mundo na sociedade passa dificuldade. Qualquer um, não tem um ser humano que está nessa terra aqui que vai andar sobre ela que não vai sofrer, que não vai padecer, que não vai chorar, que não vai sentir dor, que não vai sentir medo. Todo ser humano vai sentir. Nem o nosso Senhor Jesus Cristo foi poupado disso. Ele sentiu na pele, ele sofreu por nós, pagou um alto preço por nós, e nós também iremos sofrer nessa terra, meus irmãos. Iremos passar dificuldade. Nós não estamos imunes a passar sofrimento. Ninguém aqui é Superman. Cada um, todo mundo que está aqui, os vossos pastores, os membros, cada um, não é porque nós temos uma carteirinha de membro quando nós vamos ser livres de passar pela dificuldade. E eu digo mais: aqueles que estão na frente da obra de Deus estão sujeitos a passar mais dificuldade ainda, porque o peso é maior, a carga é maior, e a tempestade da vida que vem sobre nós, irmão. Porém, existem tempestades que enfrentamos pelas nossas próprias escolhas erradas, por tomar atitudes erradas, por ir por caminhos ao contrário daquele que Deus queria para a nossa vida. Um bom exemplo é a tempestade que Jonas enfrentou. Era para ir para um caminho, quis ir para outro, e veio tempestade na direção dele. Porque Deus manda tempestades para os seus filhos que estão em rebeldia, para fazer que eles voltem ao caminho certo, volte ao caminho reto. E é um perigo a gente andar com pessoas que estão desviadas do caminho de Deus.
É um perigo, porque a gente está correndo risco de passar dificuldade com ele. Não tente ajudar aquele que Deus está tratando. Não tente socorrer aquele que Deus está tratando na vida dele. Tenho conhecido meu da minha família que tentou ajudar aquele que estava tratando e respingou na vida dele situações feias, irmão. Porta de emprego travada, doenças que a medicina não teve jeito para dar cura, só teve melhora quando parou de ajudar aquele que Deus estava querendo tratar. Porque Deus é desse jeito, meus irmãos. Mas existem tempestades que são cursos preparatórios da nossa vida, que é Deus levando nós para a prova para nos capacitar, para nos treinar, para ter um propósito na nossa caminhada. E essa aqui é uma delas, irmão, que os discípulos estavam enfrentando. No versículo 22 aí, ó, que nós lemos, nós vamos ver primeiro que Jesus deu uma ordem aos seus discípulos. Olha o que o texto diz: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Jesus mandou, meus irmãos, seus discípulos ir para o outro lado do mar da Galileia. Isso aconteceu logo depois da primeira multiplicação de pães e peixes. Porque quando a gente vai ler lá em João 6,14 a 15, que é relatando essa mesma passagem, nós vamos ver que após Jesus fazer a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão ali estava olhando para Jesus com olhos carnais, estava vendo em Jesus a solução momentânea, queria fazer de Jesus rei, a dele a força, tá? Porque no pensamento daquela multidão, ele vai libertar nós do jugo romano, ele vai transformar a nossa vida aqui na terra. Só que o plano de Deus nunca foi terreno, sempre foi eterno. O plano de Deus, o reino de Deus não é na terra, o reino de Deus é no céu. É por isso que muitas vezes nós sofremos na terra, que é para nós aprender e se lembrar que a nossa casa não é aqui. Nós aqui é passageiro, nós aqui é peregrino. A nossa casa é o céu, a nossa casa é a eternidade. Aqui nós desfrutamos de momentos bons, sim, mas vem momentos ruins. Deus pode até curar você da enfermidade, mas depois você vai descer essa sepultura, porque não tem por onde correr. É momentâneo nossa vida aqui, é passageira. E aquela multidão queria fazer de Jesus a força dele. E Jesus, sabendo disso, sendo onipotente, onisciente, onipresente, sabendo que os seus discípulos aqui e acolá estavam discutindo entre si quem seria o maior no meio deles, porque tinha isso no meio dos discípulos. Um queria ser maior do que o outro, não tinha aprendido ainda o que é o reino do céu. Jesus fez o quê? Ordenou, mandou eles ir para o outro lado. Então aqui fica uma lição para nós, irmãos. Primeira lição: não devemos questionar a Deus quando estamos servindo a Ele verdadeiramente e Ele muda a nossa rota, a nossa direção do nada. Se você estiver na presença de Deus seguindo a Ele verdadeiramente e uma porta de emprego se fecha, um cenário acontece, você mudar de local, não questione, não fique bravo com Deus, obedeça. Porque você sabe que está obedecendo a Deus. Cada um aqui é adulto, sabe, o Espírito Santo habita dentro de nós. Se nós erramos, Ele nos adverte, Ele nos corrige. Então, se você está obedecendo a Deus e as coisas estão mudando de local, de direção, é porque Deus está no controle, porque Deus sabe o que vai acontecer ali. Deus sabe o cenário, Deus sabe do amanhã, nós só vê o agora, o pé nessa parede, o amanhã quem vê é Ele. Ele conhece as amizades que estão ao nosso redor, Ele escuta a conversa que você não escuta, Ele está em local que você não está. Deus vê o amanhã, Deus vê não só o agora, Deus vê tudo e vê todos. Então Jesus deu uma ordem aos discípulos para livrar eles de um ambiente, de uma situação que ia inflamar o coração deles. Versículo 23, mais uma lição nós vamos ver aqui, ó. Jesus sempre buscou, irmão, ter momento a sós com Deus. Após Ele mandar os seus discípulos ir para o outro lado, deu uma ordem. Versículo 23 diz que Ele, despedido da multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegado já à tarde, estava ali a sós. Nós precisamos, meus irmãos, ter momento a sós com Deus. Esse momento aqui agora é belo, é bíblico, é maravilhoso. Nós temos que estar em comunhão. A Bíblia diz que se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio de vós. Mas também a Bíblia manda, irmãos, nós temos momento a sós com Deus, tá?
Jesus, quando foi ensinar a oração, ele falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora teu Pai em secreto, que ele te ouvirá. Momento a sós com Deus é você ter um momento de leitura da Bíblia na tua casa. É você separar um momento de oração, de comunhão com o teu Pai, dentro do teu lar, da tua casa. Você precisa desse momento com Deus. E Jesus, irmãos, o ministério dele inteiro ele fazia isso. E olha que ele tinha a agenda cheia, hein? E olha que ele tinha as fazeres, hein? Nós temos momentos para ir trabalhar, não temos? Nós temos momentos para ir no mercado. Nós temos momentos para ir passear. E o momento a sós com Deus, não é que dá na nossa agenda? Nós perdemos tanto tempo com tanta coisa, irmão, com filme, com série, muitas vezes. E o momento a sós com Deus? E o momento do teu dia para separar o momento a sós com Deus? Porque uma coisa é vir na igreja, participar do culto. Tem gente que está assim, irmão, vem para a casa do Senhor, participa de tudo que é coisa dentro da igreja, na obra de Deus, mas não conhece o Deus da obra, sabia? Como pregador, é Bíblia, irmão. No grande dia Jesus vai dizer: essa parte de mim eu não te conheço. Mas nós pregamos o teu nome, falamos o teu nome, dizendo tanta coisa em teu nome, essa parte de mim que eu não te conheço. Você precisa de intimidade com Deus, irmão. Intimidade com Deus. Não é só dentro das 2 horas de culto aqui, não. Intimidade com Deus é do portão para fora. Intimidade com Deus, desenvolva isso na tua vida. E isso, irmão, a nossa carne detesta. A nossa carne detesta oração. A nossa carne detesta jejum. A nossa carne detesta ler a Bíblia. Mas você tem que crucificar essa carne. Jesus sempre separava tempo para orar, irmão. Você vê isso, ó, como Jesus priorizava o momento a sós com Deus. Na Bíblia tem diversas passagens que mostram isso. Lá em Marcos 1,35 diz assim, ó: e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Isso fazia parte do ministério de Jesus, irmão. Sempre estar a sós com Deus. A vida de Jesus era corrida, mas sempre ele colocava um momento a sós com Deus. Versículo 24, a Bíblia diz que e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aqui nós vamos ver uma lição, irmão, que obedecendo a Deus e enfrentando tempestades. Obedecendo a Deus e enfrentando tempestades. Essa tempestade aqui era a segunda que os discípulos estavam enfrentando. A primeira, irmãos, está lá em Mateus 8, 23 a 26. Na primeira, Jesus estava deitado dentro do barco, dormindo. Na segunda, Jesus não estava com eles. Jesus mandou eles ir. E eles obedeceram. E a tempestade chegou. E aqui tem uma lição para nós cristãos também, que enfrentamos tempestade, irmão. Porque nós vivemos numa época que diz que venha para a casa do Senhor e todos os problemas serão resolvidos. Venha para a igreja, a porta de emprego vai se abrir. Venha para a igreja, a cura vai chegar. Venha para a igreja e vai acontecer isso e aquilo. Você vê comercial de TV dizendo: eu não era cristão, depois me converti, tenho 20 em casa, tenho 5 carros, sou empresário. Isso não é o evangelho de Deus, irmão. A promessa na Bíblia que Jesus falou, João 16,33, é: no mundo tereis aflição, mas sem bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo que o nosso Senhor foi crucificado, nós esperamos ser honrados e aplaudidos, irmãos. No mundo que Jesus Cristo foi o seu rosto desfigurado, uma coroa de espinho, carregou na sua costa a cruz, nós esperamos que tudo certo na nossa vida? Não, meus irmãos. É Bíblia. O mundo daqui para pior. As coisas vão estreitar, as coisas vão apertar. Porque no Brasil parece que virou moda dizer sou cristão. É moda hoje em dia. Você vê cantores que estão dizendo eu sou cristão. Virou moda. Mas você vê que são porcos que vivem na lama, nunca teve transformação de vida. Você vê que são porcos achando que são ovelhas. Tomaram banho, não se converteram, não teve mudança de vida, não teve transformação. A vida cristã é marcada por luta, dificuldade, irmão. Você vê aqui, ó, que Marcos escreve lá na mesma passagem que os discípulos se fadigavam a remar,
porque o vento era contrário. Eles tentavam ir e não ia. E Jesus não mandou ir? Mandou, mas o vento era contrário. Está tudo dando errado. Assim é na vida nossa também. Quem daqui muitas das vezes está andando, está lutando, está buscando, e o vento vai ser contrário, você não sai do local. Muitas vezes você está na luta, Deus está livrando nessa luta, você vai em outra luta. Porque bendita é a dor que nos faz depender de Cristo, irmão. Porque Jesus conhece eu e você. Se der só bonança, mas esquece Ele. Se der só paz, você larga Jesus. É por isso que muitas vezes você sai de uma luta, da vitória, vem a vitória, você entra em outra luta. Porque através disso Deus nos aperfeiçoa, Deus nos ensina, Deus nos instrui, Deus nos capacita, Deus nos direciona. No versículo 25, irmão, você vai ver, o texto diz: mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E aqui é uma outra lição: se Jesus mandou, Ele cuida. Se Jesus enviou, Ele vai cuidar. Se foi Jesus que deu a ordem, irmão, a ordem de Jesus é promessa cumprida. Se foi Deus que determinou, se foi Deus que falou, se é Deus que estiver no negócio, vai acontecer, vai chegar. Mesmo que vem luta, mesmo que vem dificuldade. E aqui nós vamos ver nesse versículo duas lições, irmão. Primeira lição é que Jesus não chega atrasado e nem adiantado. Ele chega no tempo dele, na hora dele. O texto diz que, mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. O interessante que você vai ver essa vigília aqui, porque a noite era dividida pelos judeus em 4 vigílias, irmão. A primeira era das 6 horas da tarde às 9 horas da noite. A segunda das 9 da noite à meia-noite. A terceira da meia-noite às 3 horas da madrugada. E a quarta vigília, a hora que Jesus foi ao encontro dele, irmão, é das 3 da madrugada às 6 da manhã. Os discípulos entraram naquele mar da Galileia ali, que é um lago, que é muito grande. Entraram ali, era tardezinha ainda, era umas 5 horas da tarde. Quase 12 horas, irmãos, no meio da luta. Imagina. Disse, a maioria ali era pescador, conhecia aquele local, achava que muitas vezes ali eram ambientes favoráveis a ele, mas não teve jeito, não saíram de onde estava paralisado, via a hora morrer, via a hora o barco virar, todo mundo morrer afogado, porque a coisa fugiu do controle, fugiu da situação. Mas a boa notícia é que se estamos no centro da vontade de Deus, Deus vem, irmão. Jesus sempre vem ao nosso encontro, ainda que seja na quarta vigília da noite. Temos que aprender que Jesus não vem quando desejamos, Ele vem quando necessitamos. O tempo de Deus não é o nosso, o tempo de Deus é o tempo dele. Ele vem na hora dele, na vontade dele, no querer dele, ele não está atrasado. Deus, irmãos, não livrou os amigos de Daniel da fornalha, livrou eles na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, livrou ele na cova. Deus não livrou Pedro da prisão, mas na prisão. Há momentos, portanto, que Deus não nos livra da morte, mas da própria morte. É uma forma que Deus opera, irmão. Talvez você vai sentir dor, mas você vai chegar no destino final. Lembra Paulo? Foi picado pela serpente, irmão. Sentiu a dor, mas o propósito, quando ele tinha que ir, chegou. Aleluia! Então, se Jesus manda, ele cuida. A segunda lição, que nesse versículo 25 ainda, é que Jesus está nos vendo em todas as nossas dificuldades. Marcos, relatando essa mesma passagem, ele diz em Marcos 6,48: e vendo Jesus que eles se fadigavam a remar, foi ao encontro deles. Jesus está me vendo e Jesus está te vendo. Ainda que pareça que naqueles momentos que a gente não dá a mínima, que a gente acha que Deus não está vendo, eu não. Jesus está vendo, irmão. Ele é como um pai que está vendo o seu filho começando a caminhar. Ele fica ao seu redor. Quando vê que a coisa vai apertar, que a coisa está fugindo do controle, Jesus chega. Nem que chega na
quarta vigília da noite. Jesus ele nos vê em toda situação. Eu gostaria de compartilhar com o irmão uma experiência minha. Passei na minha vida uma situação que, certo tempo, que não conseguia comprar nenhuma camisa para vestir. E eu estava no shopping com a minha esposa, passei por ela no shopping, junto com ela, por dentro do shopping. Eu não tinha terno nessa época. Eu vi um terno na vitrine, numa loja no shopping em Osasco, na loja da NG. Um terno preto muito bonito, não tinha terno. Eu falei, que terno bonito. Quando tiver condição, eu vou comprar esse terno. Passou cerca de quase um mês. Fui na congregação, participar da festividade que estava tendo lá. Sentadinho no canto, Deus tomou a boca da pastora que estava ministrando, apontou o dedo assim para a igreja e falou: tem uma pessoa aqui dentro que está quase um ano que não compra uma camisa. E ela veio na minha direção e falou: Deus manda te dizer, apontando para mim, para tu saber que Deus cuida dos pássaros que voam. Ele te viu esses dias, tu e a tua esposa, tu disseste de uma vitrine, tu viu um terno na vitrine, e tu disseste assim: quando eu tiver condição eu vou comprar esse terno. Mas assim diz o Senhor para ti: tu vai ter condição para comprar muito terno e muito sapato, para fazer a obra dele. Mas antes de tu comprar os teus, eu vou usar um pastor para te dar um para ti. E aconteceu, irmão. Certo dia eu estava em casa, o pastor me ligou: vem aqui, filho. Fui lá, falou: senti de Deus para te dar esse terno e mais 5 gravatas e esse livro de estudo. A marca do terno da TNG, preto, irmão. Do mesmo jeito que está na vitrine, está lá em casa guardado ele. Não gosto nem de usar ele. Falei: foi Deus que me deu esse. Eu quero dizer que Deus está te vendo. Deus ele nos vê, ele nos conhece. Ele sabe que nós somos falhos, que nós somos errantes. Ele sabe que nós somos carne. E Deus ele tem propósito na nossa vida, meus irmãos. Tem peleja na nossa vida que vem não é para matar nós, não. É para nos aperfeiçoar, para nos direcionar para um propósito maior. Versículo 26, o texto diz que: e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E aqui tem mais um ponto interessante, que quando o milagre chega no meio da tempestade, irmão, Deus é um Deus que aparece em momentos que ninguém espera e vem para o caminho desconhecido. A primeira lição aqui é que muitas das vezes o caminho que Deus escolhe para vir até nós, para manifestar a sua glória, é no meio de uma tempestade. No livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, o texto diz: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Tem momentos que Deus vem até nós para ter encontro com o homem no meio da tribulação. O sogro do meu irmão teve encontro com Cristo no acidente de carro, na beira da morte. Ele rendeu a sua vida a Jesus. O carro na Anhanguera aqui, ó, foi rodando quase 500 metros, quase que morreu. Ele saiu do carro, se ajoelhou e falou: Deus, eu vou te servir. Vivia bebendo dia e noite, fumando dia e noite, não queria saber nem de igreja. Ele mesmo ainda parou de fumar, sabe como? Deus permitiu a doença na garganta dele, quase 1 litro de pus na garganta dele, para ele parar. Ele não queria parar de fumar. Ele falava assim: vou para a casa do Senhor, tá bom demais, para que parar de fumar? Deus falou: para, eu vou fazer tu parar. Pois parou. Então Deus muitas vezes ele tem encontro com pessoas na sepultura. Deus ele tem encontro com pessoas através de situações difíceis. Infelizmente tem pessoas que vai vir entregar a vida para Jesus, tomar um rumo na vida, quando Deus põe a mão e aperta com força. É quando Deus vai tratar, Deus vai trabalhar. A segunda lição é que Jesus está por cima das adversidades. Tudo está debaixo dos pés dele. O mar estava em fúria lá, estava, mas Jesus estava caminhando por cima. Porque está tudo embaixo dos pés dele. Tudo opera para o propósito, do porquê e para quê. Até o maligno ele opera até onde Deus permite. É como Martinho Lutero falou, que Satanás está na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus permite. Muitas vezes nós esquecemos disso, que Deus controla tudo, irmão. Deus não está pegando briga com o maligno, não, irmão. Nada nem ninguém para o nosso Deus. Tudo está sob o controle dele. O Brasil não está sob o controle do governo atual. É Deus que controla. O mundo está sob o controle de Deus. As nações estão sob o controle de Deus. E a minha vida está
sob o controle de Deus na tua vida também. Então não temas. Versículo 27 diz: Jesus, porém, lhe falou, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temas. E aqui é algo lindo, irmão. É quando Jesus fala. Em outras traduções fica assim, ó. Jesus fala assim: tenha coragem, sou eu, pare de ter medo. E a palavra, irmão, não temas, que Jesus falou, não tenha medo, ela aparece na Bíblia 366 vezes. Existe um não temas para cada dia do ano, até para o ano bissexto. A primeira palavra, tem bom ânimo, que é tenha coragem, aparece na Bíblia mais de 500 vezes. Porque nós somos humanos, irmão. A tendência é ter medo, a tendência é não ter coragem. E aqui tem uma grande lição, porque a primeira palavra de Jesus não foi ao vento nem ao mar, foi aos discípulos, irmão. Porque o problema ali não era exterior, era interior. E assim é na nossa vida também. Muitas vezes nós esquecemos do nosso Deus, que Ele pode tudo e opera tudo. E a situação exterior afeta nós, irmãos. Nós precisamos ter fé em Deus, ter coragem em Deus. O que não deixou o povo entrar na terra prometida foi a falta de coragem, foi ter medo. E quando a gente não tem medo, tem falta de coragem, irmão, nós diminuímos Deus, irmão. É nós dizendo para Deus: Deus não pode, Deus não vai fazer. Deus, Ele pode tudo e opera em tudo. Nosso Deus é poderoso. E nós temos que entender isso. No versículo 28, irmão, ao versículo 31, nós vamos ver que experiências com Deus no meio da tempestade. Experiências com Deus no meio da tempestade, em meio de dificuldade. Muitas pessoas criticam Pedro, né? Porque Pedro andou e afundou. Mas eu pergunto: qual foi a outra pessoa que andou sobre as águas, que você conhece na Bíblia, além de Pedro e Jesus? Ninguém. Isso não foi algo sobrenatural, isso foi um milagre. Pedro andar sobre as águas, irmãos. Moisés e todo aquele povo da terra prometida, as águas se abriu para ele passar. Mas Pedro teve experiência que ninguém teve. Andou sobre as águas. A ciência diz que se fosse possível um homem caminhar sobre as águas, correr sobre as águas, ele teria que dar 125 passos por segundo, e dependeria do peso dele ainda. E caminhar é impossível, irmão. Se correr já é impossível, caminhar nem se fala. Pedro caminhou, não foi pouco não, tá? Porque a Bíblia diz que ele foi afundando e ele gritou. Jesus pegou ele pela mão, ele levantou. Olha a experiência que ele teve. E isso ensina que tempestade da nossa vida não aperfeiçoa a nossa fé. Vem tempestade que vem fazendo essas experiências com Deus, irmão, fazendo nós crescer na graça e no conhecimento. Davi escreveu a maioria dos seus salmos diante das dificuldades que ele enfrentou. Davi escreveu. Se não fosse a dificuldade de Davi, ele não tinha escrevido os salmos. Davi teve experiências com Deus. Matou urso, matou leão. João recebeu de Deus a revelação de Apocalipse enquanto estava preso na ilha de Patmos. Abraão e Sara tiveram um filho em uma idade impossível de ter. Olha as experiências com Deus, irmão, na dificuldade, na peleja. Elias viu a providência de Deus, onde foi sustentado por povos enviados por Deus. A viúva de Sarepta viu o milagre da multiplicação na última refeição que ele ia fazer. Ela disse para Elias: eu vou comer, meu filho vai morrer, porque não tem mais nada. E Deus chegou e deu experiência para aquela mulher. A viúva ia perder o filho para o credor, irmão, e viu a multiplicação do azeite com Eliseu lá. No último minuto, experiências com Deus. Então tem dificuldade na nossa vida, vai vir peleja na nossa vida, para você ter experiências com Deus. Eu vim morar aqui em Cajamar com experiência com Deus. Morava em Osasco, estou morando aqui na rua do nosso irmão Edmilson. É de aluguel a casa, mas foi um milagre que Deus fez. Porque eu tentei arrumar uma casa para morar em Osasco, mudar do local que eu morava. Tentei
tentei comprar apartamento, não conseguia. Tentei ver apartamento para alugar, Deus barrava tudo, nada dava certo. Fiz campanha de monte buscando a Deus e chorava, esperneava nos pés de Deus. E Deus deu experiência, irmão. E Deus veio falando, usou a pessoa, um sonho que teve comigo, falando de uma casa, ó, vejo tu numa casa, e a casa tem até piso de porcelanato. Outra irmã teve uma visão da casa mostrando a minha esposa, e até que apareceu de um jeito que eu nunca esperava, de um jeito que eu nunca imaginava, para mostrar que Ele é Deus, que Ele pode fazer, que Ele deixa nós passar na peleja da dificuldade para aumentar a nossa fé, para mostrar que Ele é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E para experimentarmos milagres, para ver a providência de Deus e para vermos a glória de Deus, é necessário tempestades, irmãos, senão você não vai ver. Para haver cura, tem uma doença. Para haver providência, tem que haver escassez. Para haver milagre, tem que ter um diagnóstico ali que é impossível na terra realizar. Então Deus realiza. Deus mesmo falou para o povo de Israel, irmão, em Deuteronômio 8:2, ó: eis te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. Ele sustentou aquele povo 40 anos no deserto, com maná, com água, com pão. A Bíblia diz que as sandálias, irmão, aumentavam conforme o pé do povo, não se gastava, a roupa não se gastava. Isso é milagre ou não é? A água sair da rocha para matar a sede de mais de 1 milhão de pessoas. Imagina toneladas de comida. Você imaginou o que é comida, carne para alimentar 1 milhão de pessoas, quantidade de quilo de carne? Eu nunca fiz essa conta, mas imagina quanta carne seria. E Deus mandou muita carne para aquele povo. E pão, então. Se Deus tentou mais de 1 milhão de pessoas no deserto, irmão, será que Deus vai deixar tu morrer se tu é servo de Deus? Se Deus encontrou nos céus e a terra bilhões de estrelas, obedece a sua voz, será que Ele vai deixar nós morrer? E isso que eu estou falando serve para mim também, porque muitas vezes a gente está servindo a Deus e aí vê a conta negativa, está chegando o prazo para pagar alguma coisa e a gente se desespera. Se nosso Deus quiser, Ele faz agora, no momento agora, irmão. Então que nós viemos descer na casa do olheiro, crescer na graça e no conhecimento. Nos últimos versículos aí, ó, versículo 32 e 33, nós vamos ver que toda tempestade ensina uma lição para nós. E a lição aqui, ó, primeira lição que os discípulos aprenderam no versículo 32, ó, é que onde Jesus chega tem paz, tem bonança, tem esperança, tem transformação, tem mudança. Quando Jesus chega, o mal tem que sair. Um valente só fica na casa quando o outro valente não chega, irmão. Quando Jesus chega, acabou. Onde você vê na Bíblia, onde Jesus passava, se tinha morte, ia ter vida. Se tinha doença, ia ter cura. Se tinha escassez, vai ter providência. Onde Jesus chega, o que está morto vai ter que viver. E os discípulos aprenderam isso, porque estava tempestade, 12 horas, não parava. Quando Jesus chegou, bonança, se acalmou. Segunda lição, versículo 33, os discípulos aprenderam que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, irmão. Eles reconheceram isso, eles até adoraram a Ele. Porque se você for ver lá em Marcos 6, 51, 52, relatando essa mesma passagem, caminhando sobre as águas, você vai ver que Marcos vai dizer que o coração deles estava endurecido diante da multiplicação do pão e de peixe. Então Jesus falou: você que está endurecido, ainda não estou olhando para mim como deve olhar, vou eu causar uma situação para eles reconhecer eu como Filho de Deus verdadeiramente. Porque se a nossa fé está desfalecendo, a nossa fé está torta, Deus vai trabalhar em nós, vai nos lapidar para nos fazer crer verdadeiramente, porque é Ele que começou a obra em nós, vai continuar a obra da nossa vida. Então na vida de um cristão, irmão,
Nada é por acaso. Nada é por acaso. Você não vive de negócio de signo que vai acontecer amanhã. Você não vive de adivinho. É Deus que controla a nossa vida. Nada acontece por acaso. Nada. Todas as coisas é a permissão de Deus. Ele está no controle de tudo. Então que nós devemos obedecer a Ele verdadeiramente em espírito e em verdade. Amém?